Eu programei um Expresso 16 no elevador do trabalho e ninguém nunca soube. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Faço esse post no modo anônimo para não identificar o lugar ou a empresa. O ano era 2014. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia que ocupava o último andar de um prédio de 16 andares no centro da cidade. Era uma daquelas empresas com um andar inteiro só para ela, cheia de computadores, cafeteiras e muitas reuniões. As janelas mostravam o topo dos prédios vizinhos, e nos dias de céu limpo, era possível ver as montanhas no horizonte, o rio e até mesmo o movimento dos barcos pequenos, como pontos deslizando lentamente pela água. A vista era bonita, dava uma sensação de grandeza e tranquilidade no meio da correria. Mas o problema que todo mundo odiava era bem mais terreno: o elevador. A rotina da empresa era intensa. Começava às 8 horas, mas muita gente chegava antes para evitar o movimento. A maior parte dos funcionários trabalhava entre as 8 horas e as 18 horas, mas sempre havia alguém no andar, seja finalizando alguma entrega, testando sistemas fora do horário de pico ou fazendo parte do time de plantão. Os departamentos eram separados por baias, com times de desenvolvimento, QAs, infraestrutura e suporte técnico trabalhando lado a lado, quase sempre com fones de ouvido. Tinha gente que passava o dia resolvendo bugs, outros mergulhados em planilhas ou apps, e um grupo que parecia viver em reuniões. A cada 2 meses tinha alguma mudança na estrutura, um gerente novo, uma nova ferramenta que prometia revolucionar tudo, mas no fundo, nada mudava. O refeitório era pequeno demais. Na copa, havia também uma máquina de café paga, que aceitava moedas, e algumas cafeteiras elétricas espalhadas nas bancadas para quem quisesse preparar o próprio café, geralmente aquelas cafeteiras simples, que vazavam um pouco na base, mas que muitos preferiam por serem mais fortes e menos aguadas. A melhor parte do dia era o fim do expediente. E é aí que os elevadores se tornavam nosso maior inimigo. Eram 3 elevadores para 16 andares, mas todos funcionavam de forma independente. Resultado? Você podia passar 10 minutos esperando um chegar no seu andar, e quando finalmente entrava, ele parava em andar por andar, mesmo que não tivesse ninguém para entrar. Isso porque alguém em outro andar apertava todos os botões e embarcava no primeiro que chegasse. Num dia de chuva, uma sexta-feira fria de outono, fomos em 6 colegas probar a um quarteirão dali, e claro, os elevadores estavam todos no térreo, ocupados e lentos como sempre. Um colega, vou chamá-lo de Jonas, olhou pra gente, deu uma risada e falou: "Tô fora, vou pela escada, chego antes." A gente riu, achando que era impossível. Mas ele foi. E, pra nossa surpresa, chegou praticamente junto com a gente lá embaixo, com a testa suada e um sorriso de orelha a orelha. Durante o caminho, o elevador parou tanto que virou piada. Cada vez que abria a porta em um andar vazio, a frustração aumentava. No 14º andar, entrou um rapaz que parecia ainda mais entediado que a gente. Assim que a porta fechava, ele imitava a voz do sistema do elevador anunciando o próximo andar, mas sempre dizia o andar de baixo, prevendo que o elevador ia parar de novo, 13º, 12º, 11º. E o pior, ele acertava. Era como um ritual de resignação coletiva. A cada parada, um suspiro, uma piada sarcástica, uma nova previsão do cara. Quando finalmente saímos no térreo, o Jonas estava encostado numa pilastra, com os braços cruzados, fingindo olhar o relógio e soltou: "Ah, que bom que vocês conseguiram chegar." Já estava ficando preocupado. No bar, entre risadas e desabafos, falei brincando: "Devia ter um elevador que vai direto pro nosso andar, um Expresso 16. Todo mundo riu. Mas eu não. Aquilo ficou comigo. Cheguei em casa com a ideia martelando. Era uma sexta-feira à noite, eu não tinha nada para fazer, e a cabeça ainda estava presa naquele momento em que o elevador desceu com todos nós olhando um pro outro, rindo e reclamando. Eu estava curioso para entender como o elevador funcionava de verdade. Sempre tive esse tipo de curiosidade técnica, e apesar de nunca ter trabalhado com isso, eu tinha estudado um pouco de eletrônica durante o ensino médio e guardava comigo aquela vontade de montar ou consertar alguma coisa. Saber como tudo se conectava por trás dos botões sempre me fascinou.
Eu sabia o modelo do elevador, e comecei a pesquisar. Liguei o computador, coloquei uma música de fundo e fui pesquisando nos cantos mais obscuros da rede. Li manuais técnicos, fóruns esquecidos, catálogos de manutenção em PDF, tudo o que podia encontrar sobre aquela placa de controle. Era um sistema robusto, mas já com alguns anos de tradição. Tinha sensores analógicos, placas de relé, e um controlador digital simples. Esses controladores se comunicavam com sensores de abertura de porta, limites de trilho, travas mecânicas e botões de chamada usando sinais discretos, de 0 e 24 volts. Havia um conector auxiliar na placa-mãe, usado para expansões ou diagnósticos. Foi esse conector que me chamou a atenção, um ponto de entrada discreto, mas cheio de possibilidades. Passei aquele fim de semana inteiro imerso. Espalhei folhas pela mesa, abri diagramas no notebook, assisti vídeos técnicos e anotações de fóruns de manutenção, esbocei ideias num caderno velho que eu usava desde a época da escola técnica. Cheguei até a imprimir algumas páginas do manual só para poder rabiscar e entender melhor a lógica de funcionamento. A cada nova descoberta, eu me surpreendia com a simplicidade e a engenhosidade daquele sistema, era como desvendar uma máquina do tempo. Eu comecei a montar mentalmente os fluxos, como se fosse possível simular um elevador inteiro com botões, LEDs e relés. Passei horas só testando possibilidades, anotando ideias malucas, inclusive uma em que o elevador só aceitava comandos de voz, ou inviável, mas divertida de imaginar. Mas, como acontece com muitas ideias malucas, a empolgação foi se dissolvendo à medida que o fim de semana acabava. Segunda-feira chegou, e com ela as reuniões, os e-mails e as entregas pendentes. Voltei ao trabalho e segui a vida, deixando a maquete do elevador imaginário adormecida. Só que uns 6 meses depois, num sábado à tarde sem planos, enquanto eu caminhava sem rumo pelo centro da cidade, entre livrarias, bancas de jornal e lojas de informática, entrei por acaso numa loja de eletrônicos antiga que vendia peças avulsas, ferramentas antigas e muita sucata. Era um lugar com cheiro de poeira e solda velha, lotado de prateleiras abarrotadas de objetos que pareciam esquecidos no tempo. Tinha uma vitrine empoeirada, cheia de fontes antigas, carcaças de computadores, resistores em potes plásticos, placas de vídeo queimadas e carcaças de rádios desbotadas pelo sol. Fui olhar com calma, passando devagar pelos corredores estreitos, até que avistei, em uma prateleira baixa e meio escondida atrás de caixas de disquetes, uma pilha de placas descartadas. Peças de TV de tubo, rádios antigos, celulares desmanchados, e no canto, coberta por uma camada de poeira e sujeira, uma placa de controle de elevador. Era da mesma fabricante que eu tinha pesquisado meses antes. O modelo era mais antigo, mas os conectores estavam visíveis. Alguns contatos estavam com ferrugem, havia marcas de calor em um dos cantos e alguns componentes pareciam ter sido arrancados, provavelmente aproveitados para conserto de outra placa. Mas ainda assim, era uma peça rara de encontrar fora de um ambiente técnico. E o mais curioso, ela estava com um adesivo já desbotado colado na lateral, escrito a caneta, R$5. Não pensei 2 vezes. Peguei a placa como quem encontra uma relíquia e fui direto ao balcão. O atendente nem olhou direito, só passou no caixa e me desejou boa tarde. Comprei. Não sabia exatamente o que faria com ela, mas sabia que alguma coisa ali ainda tinha potencial. E o mais importante, era a peça que faltava para transformar uma ideia maluca em algo real. Deixei guardada por umas 2 semanas, até que num domingo chuvoso, sem compromissos e com aquela vontade de mexer em algo, resolvi tirar a placa da caixa onde ela estava enrolada em jornal. Levei para a mesa da sala, limpei com álcool isopropílico, peguei o multímetro e comecei a identificar os pontos de alimentação. A placa estava bem mais danificada do que eu lembrava, trilhas oxidadas, pontos escurecidos, alguns terminais com soldas quebradiças. Mas aquilo só aumentava a minha vontade de tentar. Passei boa parte da tarde refazendo soldas, trocando capacitores antigos que eu tinha guardado em uma caixinha, reforçando trilhas com fios finos e paciência. Depois de algumas horas, finalmente liguei. A placa deu uns bips, rápidos e fracos, mas não fazia nada. Não piscava LED, não ativava nada. Resolvi insistir.
pesquisando mais, descobri que ela esperava sinais de sensores específicos para iniciar qualquer rotina. Então fui até meu kit de eletrônica e peguei um Arduino. Montei um circuito simples, escrevi um programa básico que simulava os sensores de início e fim de curso, como se a placa estivesse conectada a um elevador real, reconhecendo o andar inicial e o final do trilho. Quando conectei tudo, algo aconteceu, um relé clicou. A placa reagiu. E ali, naquele clique solitário, eu soube que estava no caminho certo. Com isso, criei uma pequena maquete, LEDs simulando andares, botões, relés. Reproduzi a lógica de um prédio com 4 andares. Descobri um conector com 4 fios, aparentemente reservado para comandos externos. Comecei a testar, até que consegui interceptar chamadas, cancelar comandos e até identificar qual botão havia sido pressionado. E então, criei a sequência, apertando 3 vezes um botão específico, a lógica ignoraria os andares intermediários e seguiria direto ao destino programado. Era o meu modo expresso. Funcionava. Dentro da maquete da minha mesa, tudo funcionava. Era como um jogo secreto dentro do elevador. E então veio a parte mais louca, a coincidência. Um dia, como quem não quer nada, notei que a plaquinha de manutenção do elevador, aquela presa ao lado da porta com datas rabiscadas à caneta, indicava serviço próximo. Isso acontecia mensalmente, sempre antes do dia 5, mas nunca havia prestado tanta atenção quanto naquele dia. Era como se tudo tivesse se alinhado. Naquela manhã, cheguei um pouco mais cedo que o habitual, e me deparei com um dos elevadores interditado, com cones amarelos e fita zebrada na frente. Técnicos da manutenção estavam lá, usando macacões cinza com o nome da empresa bordado nas costas. Um deles estava agachado, com a tampa do painel de controle aberta. Outro mexia em um notebook conectado à caixa de controle por um cabo grosso e preto. O terceiro subia e descia pela escada de acesso ao poço, falando algo pelo rádio. Era um daqueles momentos em que, para a maioria das pessoas, nada ali parecia interessante. Mas para mim, era como assistir a um espetáculo técnico e silencioso prestes a mudar tudo. Eu estava com meu Expresso 16 no bolso. Era só um chip e alguns fios soldados a uma placa de teste. Na noite anterior, por puro impulso, eu havia reprogramado o Arduino para que, em vez de descer ao térreo, o comando especial fizesse o elevador subir direto ao 16º andar. Antes, na maquete que eu tinha montado, o botão secreto fazia o elevador simulado parar no 4º andar, o andar mais alto da simulação. Mas agora, com tudo pronto, troquei esse destino pelo 16º, como se estivesse trabalhando com o prédio real. Não que eu pensasse em realmente usar isso algum dia, era mais uma curiosidade técnica, um exercício de lógica, só para ver se funcionava. Mas ali estava ele, pronto para algo que nem eu imaginava que poderia acontecer. Fiquei observando de longe. Quando eles se afastaram por alguns minutos, talvez para buscar algo na van da empresa, eu fui até a lateral da cabine, como quem observa por curiosidade, e deixei o meu dispositivo ali, encostado. Não sabia se alguém ia notar, mas deixei. Na volta, eles mexeram por mais um tempo e foram embora. No final do expediente, entrei no elevador. Pensei, e se? Apertei 3 vezes o botão do térreo. O painel apagou os andares intermediários. O elevador desceu direto. Fiquei paralisado. Não comemorei. Só observei. Foi algo quase mágico. O elevador desceu suavemente, sem nenhuma parada, sem ninguém entrar. Não levou nem 30 segundos até o térreo. Quando as portas se abriram, percebi que eu estava sozinho. Ninguém mais havia embarcado. Era como se o elevador tivesse obedecido apenas a mim, como se, por um instante, aquele botão tivesse virado uma chave secreta para um privilégio invisível. Nos dias seguintes, testei de novo. E de novo. E funcionava. Mas comecei a ficar receoso. E se alguém percebesse? E se algum técnico notasse a interferência? Comecei a usar com cautela, e só quando achava realmente seguro. Teve um dia em que fui almoçar com 8 colegas.
Estávamos todos no elevador, junto com mais 3 pessoas que não conhecíamos. Era um daqueles dias de almoço coletivo, risadas e conversas sobre trabalho. Quando o elevador parou no 14º andar, todos estavam distraídos, e eu fiquei de costas para o painel, com as mãos para trás. Discretamente, toquei 3 vezes o botão do térreo. O elevador fechou as portas e começou a descer, direto. Não parou em nenhum andar. Todos ficaram olhando uns para os outros, com expressões de surpresa. Ninguém entendeu o que tinha acontecido. Alguns até arriscaram deve ter dado sorte hoje, hein? A descida foi rápida e silenciosa, e quando chegamos no térreo, ninguém comentou mais nada. Eu apenas sorri por dentro, com a certeza de que meu segredo continuava seguro. Nunca contei para ninguém. Mas no fundo, gosto de pensar que, por quase 3 anos, um elevador comercial no centro da cidade teve um modo secreto. Um modo criado numa noite chuvosa por alguém cansado de esperar, e que só queria chegar mais rápido no bar. Em 2017, deixei aquela empresa para seguir outros caminhos, e até hoje, ninguém nunca soube do Expresso 16. Ele foi meu pequeno segredo escondido entre chips, códigos e botões, e, quem sabe, por um tempo, também foi o alívio invisível de alguns colegas apressados. Alguns anos se passaram. Eu já não trabalhava mais naquela empresa, tinha me mudado de cidade, e o projeto, Expresso 16, ficou só na lembrança. Até que, um dia, recebo uma mensagem de um ex-colega. Estávamos falando de vários assuntos, até que ele comenta, com naturalidade: "Cara, lembra do drama dos elevadores? Estão trocando os elevadores do prédio. Os novos vão ter até leitor de crachá, agora só tem um funcionando, os outros 2 estão em obras. Mas, juro, é estranho, mas dependendo de como eu aperto o botão, ele vai direto para o 16. Eu só ri. Deixei ele achar que era sorte. Mas naquele momento, percebi, às vezes, pequenos gestos de curiosidade e persistência se transformam em soluções invisíveis. E talvez, no fundo, o melhor truque é aquele que muda a vida das pessoas, mesmo que elas nunca saibam. Comentário do curador. Isso aqui é o tipo de história que parece cena de filme indie sobre um gênio discreto, alguém que vive no anonimato, mas transforma a realidade das pessoas com um simples toque de engenhosidade. O mais legal é que ele não fez isso para sabotar ou prejudicar ninguém, só para resolver um incômodo de rotina que todo mundo aceitava como normal. Tem algo de poético em usar conhecimento técnico para tornar a vida mais fluida, e ninguém nem perceber. É como se ele tivesse deixado um presente escondido no sistema, algo que só funcionava para quem nem sabia que precisava. Um segredo plantado como uma semente silenciosa dentro de uma máquina que todos usam, mas poucos entendem. Às vezes, os melhores hacks são os invisíveis, os mais elegantes são os que não brilham, e os maiores feitos são justamente aqueles que ninguém vê, mas que, de alguma forma, tornam o cotidiano um pouco mais leve, mais humano, mais nosso. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.